vamos voltar, né, às nossas exposições nesse livro dos Juízes. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 16. Nós não vamos ler todo o capítulo hoje, nós iremos até o versículo 22. Livro dos Juízes, capítulo 16. Nós daremos continuidade à história de Sansão hoje pela manhã. E nós, para isso, faremos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 22 desse capítulo. Farei a leitura desse texto, os irmãos podem acompanhar com atenção. Livro dos Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ela nos diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhes disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmarem com pinos de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura de teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar.
Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, dir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele, despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se havia retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Depois de ler a porção da Sagrada Escritura, rogando a Deus que Ele possa falar conosco, que Ele possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para ouvirmos a sua voz nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, Pai, porque nós lemos mais uma porção da Tua Palavra nessa manhã. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor fale conosco por meio da continuidade da história de Sansão, por meio desse trecho da Tua Palavra. Que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos dirija, Pai, por meio dessa porção da Tua Escritura. Que o Teu Santo Espírito, o perfeito pregador, possa santificar e salvar os corações nessa manhã. E que o Evangelho de Cristo seja ouvido e crido nessa manhã também. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para talvez os mais velhos, enfim, ou os mais experientes, vão lembrar que na década de 70, melhor dizendo, existia um samba que dizia assim, né, que tinha o seu coro da seguinte maneira: cabeça que não tem juízo, o corpo paga, né? É um samba muito antigo, eu me lembro de ter ouvido ele ainda criança, adolescente, e esse coro, né, essa frasezinha resume muito bem o que nós lemos aqui a respeito da história de Sansão. Cabeça que não tem juízo, o corpo paga. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Sansão tem mostrado ser esse homem, um homem que não tem juízo na cabeça, um homem que não tem muito juízo para escolher, para tomar suas decisões, para decidir o rumo da sua vida. E porque a sua cabeça não tem juízo, o corpo dele vai pagar e ele vai sofrer bastante. Nós estamos chegando aos momentos finais da sua história, aos momentos finais da história de Sansão. Nós temos acompanhado a sua trajetória, a sua vida, desde o anúncio do seu nascimento até os seus últimos dias, onde ele demonstrava ser um homem guiado pelos seus instintos, pelos seus desejos, quando ele tomou uma esposa dos filisteus, em Tímina, quando ele matou muitos filisteus por vingança, quando ele tomou o mel no cadáver de um leão, quando ele sabia que isso era proibido por Deus para ele, e assim por diante. O que nós temos visto é que Sansão, ao longo de toda a sua vida, ele não tem muita consideração, não demonstra ter muita consideração com o voto que ele tinha diante de Deus. Os irmãos lembram que quando foi anunciado o nascimento de Sansão, Deus anunciou que Sansão seria nazireu desde o ventre da sua mãe. E nós vimos que ser nazireu significava ser consagrado a Deus. E a demarcação dessa consagração, as características dessa consagração poderiam ser resumidos em alguns votos. O voto de não raspar a cabeça, de não ter o cabelo cortado, o voto de não tomar bebida da figueira, né, o vinho, da videira, e assim por diante. E também o voto de não tocar em corpos, não tocar em cadáver. Esses 3 votos unidos
demarcavam o voto de consagração de Sansão. Até o momento, Sansão já quebrou 2 deles. Ele já tocou em corpos, ele tocou no corpo do leão, ele tocou em corpos de filisteus mortos, ele tocou até mesmo na queixada de um jumento. Sansão também bebeu. Embora o texto não diga claramente, mas Sansão sempre está em festas, e nessas festas ele acaba falando besteira, típico de quem bebe. Mas um voto ainda Sansão não havia quebrado. Até agora, Sansão não tinha perdido a terceira grande marca da sua consagração a Deus, que eram os seus longos cabelos. Mas nessa passagem nós vamos ver a quebra do último voto que restava a Sansão. A quebra da última demarcação de consagração na vida de Sansão. E vai ser justamente a quebra dessa demarcação, a quebra desse sinal de consagração, o início da sua grande e terrível queda. Sansão vai agora de ladeira abaixo até aproximar-se da sua queda, do fundo do poço na sua história. E a ironia da primeira parte desse capítulo é que o herói tão forte vai se tornar fraco, porque ele abandonou os ensinos da palavra de Deus e cedeu mais uma vez aos seus desejos. Nós vamos aprender então nessa manhã que, assim como Sansão, quando nós ignoramos a palavra de Deus e nós somos guiados pelos nossos desejos, o resultado é a queda. Assim como Sansão, nós aprenderemos que quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós somos guiados pelos nossos desejos, o resultado é sempre a queda. Nós vamos ver isso em 2 partes. Primeiro, nós vamos ver que quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós estamos apenas nos preparando para cair. Quando nós ignoramos a palavra do Senhor, nós estamos apenas forrando a cama para a queda. Veja, depois de tudo que Sansão passou por causa dos seus desejos, depois de todo o casamento turbulento que ele teve, a morte da sua esposa, a morte do seu sogro, a morte de muitos pela sua mão, aquelas grandes confusões que ele arrumou, Sansão poderia ter mudado. Ou até mesmo a história parece dizer que Sansão mudou. No final do capítulo 15, nós temos no versículo 20 a seguinte afirmação: Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. E ali, esse versículo 20 parece ser o final da história. Sansão julgou Israel durante 20 anos, fim da história. E poderia ser um final parecido com o final da história de diversos juízes. Mas Sansão não estava feliz, ou Sansão não estaria feliz com um final comum como esse. Um homem como Sansão, mulherengo, arrumador de confusão, um homem sem juízo, não estaria satisfeito em acabar a sua história como os outros juízes acabaram, como as outras pessoas acabaram. Sansão precisa de um final de história diferente, à sua altura, à altura da sua falta de juízo. E é isso que o capítulo 16 vai entregar. Veja os versículos iniciais e observe que mais uma vez o desejo incontrolado de Sansão por mulheres leva ele a se colocar em grande perigo. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, toda a noite e esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta, com as suas ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte, que olha para o Hermão. Mais uma vez, irmãos, nós temos o nosso herói, Sansão, no meio do território inimigo. E agora ele está no meio do território inimigo mesmo. Ele está na cidade de Gaza. Gaza era uma das principais cidades dos filisteus, se não a principal cidade do território dos filisteus. Essa cidade ficava no interior mesmo do território dos filisteus, já na parte para o mar. Em outras palavras, Sansão, para chegar em Gaza, ele precisava atravessar todo o território dos filisteus para estar ali. E Sansão conseguiu. Nós não sabemos bem exatamente como, talvez escondido, mas Sansão conseguiu chegar no meio do território dos seus inimigos, dos inimigos do povo de Deus, dos inimigos de Deus. E é aí que nós poderíamos pensar ao ler
inicialmente a primeira frase que Sansão estava em Gaza. Nós poderíamos pensar que Sansão estava ali para montar uma armadilha contra os filisteus, para montar uma armadilha contra os inimigos de Deus e tentar vencer os inimigos do povo de Deus de dentro para fora ou algo assim. Mas não, o texto é rápido em nos dizer que Sansão estava em Gaza não para libertar o povo do Senhor, não para vencer os inimigos de Deus, mas para se divertir com uma prostituta. Essa é a grande marca de Sansão, né? Sansão vê mulheres, deseja essas mulheres e então fica com essas mulheres. Foi isso que ele fez aqui, mais uma vez. Ele viu uma mulher que ele desejava e sem pensar duas vezes ele escolheu se deitar com ela, passar a possuir essa mulher, uma prostituta da cidade de Gaza. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas o que nós sabemos é que essa mulher, mais uma vez, demonstra a falta de consideração de Sansão pelos mandamentos de Deus. Nós já vimos quando Sansão se casou com a sua primeira mulher, em Tímina, que Sansão não considerava a palavra de Deus, que ensinava claramente que israelitas, membros do povo de Deus, não poderiam se casar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Sansão já ignorava esse mandamento, já demonstrou ignorar esse mandamento na sua vida, quando ele casou com uma mulher dos filisteus lá em Tímina. Anos se passaram, tempos se passaram, mas agora ele demonstra novamente ignorar esse mesmo mandamento. Ele não está disposto a esperar por uma mulher, membro do povo de Deus, para se casar com ela. Sansão não está disposto a esperar por uma mulher virtuosa, por uma mulher que seja sábia, prudente, que ame a Deus, que tema a Deus, que guarde os mandamentos do Senhor. Não, ele deseja a mulher que ele quer e, por coincidência ou não, Sansão só deseja mulheres de fora. Sansão só deseja mulheres que não fazem parte do povo de Deus, que não têm a sabedoria de Deus, que não têm o temor do Senhor. Sansão dessa vez escolhe uma prostituta para se casar com ela. E aqui, não, além de ser uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, essa mulher ainda era uma prostituta. Ele está em decadência, ele está caindo cada vez mais. E os seus relacionamentos mostram isso. No primeiro relacionamento, ele escolheu uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Seu segundo relacionamento, uma mulher que não faz parte do povo de Deus e é uma prostituta. Falta ainda chegar no terceiro relacionamento, onde a terceira mulher na vida de Sansão vai ser ainda pior do que uma prostituta. Porque não vai vender simplesmente o seu corpo por dinheiro, mas vai vender o próprio Sansão por dinheiro. Os moradores de Gaza ficam sabendo desse segundo relacionamento de Sansão, dessa segunda mulher de Sansão. Eles ficaram sabendo que Sansão estava ali. E nós devemos lembrar que Sansão já não era um amigo dos filisteus, pelo contrário, já era um inimigo declarado. Sansão já havia matado muitos filisteus, inclusive no monte da batalha de Sansão, ele havia matado 1000 filisteus. Eles então descobrem que Sansão estava ali, eles cercam o lugar onde Sansão estava, montam um guarda na porta da cidade para guardar Sansão. E o plano era matar Sansão logo que amanhecesse o dia. Amanhecendo o dia, eles atacariam Sansão e matariam Sansão. A grande questão é que Sansão, sabendo disso, não esperou amanhecer. Pelo contrário, quando deu meia-noite, enquanto os portões da cidade ainda estavam fechados, Sansão se levantou, foi até as portas da cidade, segurou as portas da cidade com as mãos e arrancou os portões da cidade. Inclusive com a barra que trancava eles, inclusive com a fechadura deles. Nós não sabemos exatamente, mas nós imaginamos que portões da cidade naquela época pesavam, cada uma das folhas, cada um dos lados do portão, pesavam cerca de 200 quilos. E o texto nos diz que Sansão abriu os portões, ainda enquanto eles estavam trancados, colocou cada uma das partes da porta, cada uma das folhas da porta sobre os seus ombros e carregou até o monte que estava de frente para Hebrom. Nós não sabemos exatamente onde esse monte ficava. O que nós sabemos é que ele ficava próximo de Hebrom, de tal forma que do monte era possível ver a cidade de Hebrom. Só que há um detalhe: de Gaza para Hebrom a distância é de quase 65 quilômetros. Ou seja, Sansão andou alguns quilômetros com
cerca de 500 quilos nas costas. Ou seja, Sansão não era um homem normal, Sansão não era um homem comum, a força de Sansão não era comum, a força de Sansão não era natural. Tanto é que os filisteus reconheciam isso muito bem, a ponto de mais na frente contratarem uma mulher para descobrir a fonte dessa força. Observe, irmãos, que esses feitos de Sansão nos mostram mais uma vez o poder de Sansão, a grandeza de Sansão, a força de Sansão. Mas esses eventos também nos mostram mais uma vez que Sansão sempre usa a sua força, os seus dons, as suas habilidades, não para a glória de Deus, mas para os seus próprios interesses. Você já observou que até aqui, na história de Sansão, Sansão nunca utilizou a sua força para o bem? Sansão nunca utilizou a sua força para salvar alguém, para resgatar alguém, para libertar o povo de Deus. Pelo contrário, Sansão sempre utilizou a sua força para se livrar de situações perigosas ou para promover a sua própria vingança. A força de Sansão, as habilidades de Sansão que vieram de Deus, são sempre utilizadas por ele para o seu próprio bem, para a sua própria salvação. Sansão não está muito preocupado com a sua missão, Sansão não está muito preocupado com aquilo que ele deveria fazer. A sua força, os seus dons, os seus talentos, a sua capacitação foi dada por Deus, mas só é utilizada por ele para o seu próprio bem. Quando nós deixamos, irmãos, de ouvir a voz de Deus, é isso que nós nos tornamos. Quando nós deixamos de ouvir os mandamentos de Deus, ouvir os propósitos de Deus para a nossa vida, nós passamos a acreditar que os dons, talentos, capacitações, a graça que Deus deu para nós nessa vida, serve para nos agradar, serve para nós mesmos. Nós imaginamos então que os bens financeiros que Deus nos deu, servem então para nos fazer felizes ou para agradar o nosso próprio coração. Nós passamos então a utilizá-los para isso. Quando nós não compreendemos que nós somos chamados por Deus para viver uma nova vida em Cristo, quando nós não compreendemos que nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho a esse mundo, para cultuá-lo, para glorificá-lo, nós somos capazes de usar aquilo que Ele mesmo nos deu para o nosso próprio bem, egoísta, para a nossa própria glória, para o nosso próprio bem-estar, ignorando tudo e todos. Nós podemos utilizar a nossa inteligência, a nossa beleza, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, a nossa família. Nós podemos utilizar aquilo que nós temos nas nossas mãos, não para a glória de Deus, não para o crescimento do reino de Deus, não para a expansão da igreja, não para o bem-estar do nosso próximo, mas sempre para o nosso bem e benefício egoísta. Isso pode ser feito com coisas boas. Por exemplo, Sansão utilizou a sua grande força, muito boa, muito eficaz, mas para um propósito egoísta. Nós podemos fazer isso muito bem com aquilo que nós temos em mãos. Por mais que o que nós tenhamos em mãos seja muito bom, nós podemos distorcer o propósito dessas coisas, usando para aquilo que nós queremos. O princípio básico, então, que Sansão nos ensina é: quando nós nos afastamos da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas, o que nós acabamos por fazer é guiar a nossa vida em um caminho de egoísmo e de satisfação própria. Nós passamos a trabalhar para nós passamos a cuidar das nossas famílias para nós passamos a utilizar os nossos bens para nós, utilizar o nosso tempo para nós. Nós então nos colocamos num ciclo infinito de egoísmo, que não vai ter fim, a menos que o Senhor ponha um fim nele. Observe que Sansão escapou mais uma vez. Sansão mais uma vez conseguiu fugir. Sansão estava em apuros por causa do seu próprio pecado. Quem mandou ele ir para o meio de Gaza atrás de uma mulher não foi outro, senão o seu próprio coração. Mas Deus mais uma vez o livrou. Deus mais uma vez o salvou. Ele se colocou em perigo, Deus foi lá e resgatou. O problema é que essa vai ser a última vez que Sansão vai conseguir escapar. Essa vai ser a última vez que Deus vai conseguir livramento para Sansão quando ele se colocar em perigo. A verdade, irmãos, é que Sansão está apenas se preparando para a queda que vai vir. Deus o livrou, mas ele não aprendeu com o livramento de Deus. Ele está apenas preparando a cama para a queda. Nós vamos ver a partir do versículo 4 que quando nós somos guiados pelos nossos desejos, a queda é inevitável. Veja aqui nos versículos 4 e 5, depois do seu caso com a prostituta, Sansão se envolve com mais uma mulher.
E essa vai ser a última mulher com a qual Sansão vai se envolver. A única mulher também que recebe o nome de Dalila. Esse vai ser o último caso da sua vida, mas certamente esse é o caso mais importante da sua vida, que vai decidir o rumo da sua própria vida. Veja o que os versículos 4 e 5 nos dizem. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e que daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Veja, irmãos, que o autor de Juízes nos revela o último caso de Sansão. E agora ele não nos apresenta uma mulher sem nome, ele nos apresenta uma mulher chamada Dalila. E é interessante, não é? Porque nem a mãe de Sansão recebeu um nome na sua história, mas Dalila, por alguma razão, recebe o nome. Talvez porque o autor queira fazer um trocadilho com a palavra noite. Lembra que Sansão acabou de escapar no meio da noite, mas o nome de Dalila é muito parecido com a palavra noite no texto original. A palavra noite no hebraico é Laila e o nome dela é Dalila. Ou seja, parece que o autor quer fazer um trocadilho, mostrando que Sansão escapou no meio da noite, mas agora ele vai morrer por causa de uma mulher que tem um nome semelhante à noite, uma mulher que é a própria noite, uma mulher que é escura, uma mulher que vai ser a causa da sua perdição. Observe que o texto nos diz que Sansão se afeiçoou por essa mulher. Sansão se afeiçoou por Dalila. E aqui a tradução talvez amenize um pouco aquilo que o verbo está nos dizendo, mas é o mesmo verbo que é traduzido em outras tantas passagens por amor. Nós poderíamos muito bem traduzir aqui como Sansão amou Dalila. Sansão se apegou a Dalila. E veja, dos casos de Sansão, esse é o único caso no qual é dito que Sansão amou alguém. Sansão amou uma mulher. Dalila de fato foi alvo do amor de Sansão. Lógico, um amor pecador, um amor egoísta, nós vamos observar isso ao longo da narrativa, mas o amor de Sansão foi visto nessa narrativa quando ele amou a Dalila. Parece que Sansão em algum momento foi feliz com essa mulher, tanto é que ele passou a amá-la, mas a sua alegria não durou muito tempo. Logo, os inimigos de Sansão, os filisteus, sabendo desse caso de Sansão, sabendo do amor de Sansão por essa mulher, eles vão até Dalila e então fazem uma oferta a ela. Com uma estratégia muito parecida com aquela que foi utilizada com a primeira esposa de Sansão. Só que na primeira esposa de Sansão, o que houve foi uma ameaça. Ou você nos diz o enigma de Sansão, ou a gente mata você e mata a sua família. Agora não, nós não temos uma ameaça, mas uma oferta. Descubra a força de Sansão, nós vamos lhe dar uma quantia em dinheiro. Irmãos, e a quantia é de fato irrecusável. Veja que segundo a nova Almeida atualizada, que nós passaremos a utilizar em nossa igreja, o texto nos diz que foi oferecido a ela 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata por príncipe. O texto nos diz que os príncipes dos filisteus foram lá e ofereceram cerca de 1.100 moedas de prata cada um. Nós imaginamos, pelo próprio texto de Juízes, que eram 5 príncipes dos filisteus, ou seja, dariam um montante final de 550 moedas de prata. E lógico, irmãos, que é muito difícil fazer esse tipo de conta, né? Existe alguma coisa que não faz tanto sentido, né? Era outra época, outros custos e assim por diante. Mas nós poderíamos fazer uma conta básica para imaginar o tamanho da oferta que foi dada a Dalila. Nós podemos imaginar o seguinte, que esse valor, o valor que foi prometido a ela, equivalia a 550 vezes o salário anual de um trabalhador. Já a quantia final que foi oferecida a ela valia cerca de 550 vezes o salário de um ano de alguém. Então vamos colocar aqui um salário mínimo que nós temos hoje e multiplicá-lo por 550 vezes. Dá um montante de mais ou menos 10 milhões de reais. Foi mais ou menos isso que foi oferecido a Dalila. Ela é se tornar milionária, ela é se tornar uma mulher muito rica. Isso nos diz muita coisa, porque nos diz o tamanho da ameaça de Sansão. Sansão era uma ameaça tão grande
que os filisteus, os príncipes dos filisteus, estavam dispostos a pagar uma quantia tão alta como essa para Dalila. E outra coisa que nos diz é que essa de fato é uma oferta irrecusável em termos financeiros. Tanto é que Dalila não recusou. Sem muito segredo, sem muito velar, o texto diz logo que Dalila aceitou. No versículo 6, ele diz: Disse Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos e ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. 9. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Sem muito segredo, o texto nos mostra a primeira tentativa de Dalila de descobrir a fonte da força de Sansão. Dalila então pede que Sansão revele a sua força. E aqui, irmãos, nas tentativas para descobrir a força de Sansão, nós descobrimos algo muito interessante e que pode desmistificar a nossa ideia a respeito de Sansão. Quando nós pensamos sobre Sansão, quando nós ensinamos Sansão para as nossas crianças, nós normalmente imaginamos um homem muito forte, um homem muito grande, né? Um homem muito alto, forte, poderoso. Mas em nenhum momento o texto bíblico diz que Sansão era forte, ou que Sansão era grande, que Sansão era sobrenaturalmente musculoso, ou que Sansão fosse muito alto, assim por diante. É diferente do texto de Golias, por exemplo. Quando o texto de Golias, a respeito de Golias, nos diz que ele era um homem muito alto e muito forte. Aqui não. Em nenhum momento o texto de Juízes diz que Sansão tinha uma aparência de ser forte. Pelo contrário, Sansão deveria ter a aparência de um homem normal. E isso deveria ser o assustador. Você tem um homem de uma aparência normal que faz grandes coisas. Se você tivesse um homem que parece ser um super-herói, então você poderia dizer: não, a força dele é dos músculos mesmo. A força dele é porque ele é muito grande mesmo. Mas não, o que assusta em Sansão é que Sansão é um homem normal com uma força sobrenatural. Sansão é um homem comum, mas que tem uma força de muitos homens juntos. Por isso Dalila pede o segredo da força de Sansão. Porque todos eles, tanto Dalila como os filisteus, sabiam que não era natural a força que Sansão tinha, não é? Então Sansão, quando questionado, ele não diz que a sua força era a academia, suplemento, anabolizantes, nada disso. Ele diz: olha, a minha força está em 7 tendões frescos. Nada mais é do que, irmãos, uma corda de couro mesmo, né? Poderíamos imaginar, couro que ainda não foi seco, né? Um couro úmido ainda. Isso seria a solução para tirar a grande força de Sansão. Só que era uma grande farsa de Sansão. Sansão estava mentindo, né? Não era essa a verdade. Dalila amarrou ele, como ele havia dito que seria o suficiente. E então ela gritou: olha, Sansão, vem filisteus aí. E Sansão então se levanta, rasga os tendões e mostra que não era nada disso. E é interessante, né, irmãos, porque Sansão aqui nessa narrativa parece ser um homem muito forte, mas sem muita inteligência, né? Porque imagine que você está com uma mulher e a mulher lhe diz: rapaz, olha, eu não quero seu dinheiro, mas me diga a senha do seu cofre, não tem nenhum problema não. Eu não quero nada que é seu, mas você me passa a sua conta, a sua senha, a conta só para saber a sua senha. Sansão não acreditou na história de Dalila. E aqui, irmãos, nós precisamos tentar entender por que Sansão fez isso. É lógico que a gente não vai entrar na mente de Sansão e descobrir as razões que motivaram Sansão a ficar nesse joguinho com Dalila. Mas o que o texto nos mostra é que havia boas razões para Sansão estar nesse joguinho com Dalila. Primeiro, foi dito logo no início: Sansão amava Dalila. E o apego de Sansão a Dalila cegou esse homem. Esse homem ficou cego porque ele amava a mulher. E quem fica cego, fica burro, né? E Sansão ficou um pouquinho burro aqui. Uma mulher tentando enganá-lo, e ele, por amor a essa mulher, então se deixou ser enganado. Mas a verdade também, irmãos, é que há muito de orgulho em Sansão. E o orgulho também é cego e burro. Sansão sempre conseguiu se livrar dos seus problemas por causa da sua grande força.
A história de Sansão é essa, ele se mete em problemas, Deus o livra e ele com grande força se salva. Parece que Sansão estava muito confiante de que ele sempre se livraria. Tanto é que quando Dalila grita, ele logo se levanta e já parte para a batalha. Porque ele acredita na sua força, ele confia na sua força. Ele sabe que a sua força vai derrotar os inimigos, ele vai sair ileso. Ou seja, Sansão, além de amar uma mulher, ele é orgulhoso. Orgulhoso a tal ponto de olhar para Dalila e dizer, não, ela não é uma grande ameaça. Eu vou levando ela aqui no papo e ela não vai ser uma grande ameaça para a minha vida. Como nós, irmãos, tratamos o perigo dessa forma, não é? Como nós tratamos o perigo de forma orgulhosa. Nós lidamos com o pecado e nós acreditamos que nós podemos resistir à tentação e nós nos colocamos em tentação. Porque afinal de contas, nós podemos, nós somos fortes, nós sempre nos livramos. Deus sempre nos livra. Sansão confiava muito em si mesmo. Sansão era orgulhoso. E o orgulho precede a queda, a altivez precede a queda. Veja que essa foi a primeira tentativa, mas vão existir outras tentativas. Veja a partir do versículo 10, outras tentativas de enganar Sansão. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E então tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seu braço como um roquilho. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmarem no pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, então ela tomou as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. A sequência é parecida, não é? Só muda então o artifício utilizado. Só muda então a tática de Sansão para enganar a Dalila. A sequência é a mesma. Dalila se queixa por ter sido enganada. E Dalila sabe fazer muito bem drama aqui, não é? Depois de reclamar de Sansão, ela mais uma vez questiona aquilo que tiraria de fato a força de Sansão. A sequência então é muito semelhante à primeira, a diferença é material. Em vez de tendões, Sansão diz agora que se ele fosse amarrado com cordas novas, cordas que nunca foram utilizadas para amarrar outra coisa, então ele perderia a sua força. Dalila mais uma vez arma cilada, amarra Sansão, grita, lá vem os filisteus, e aí Sansão mais uma vez se levanta, tora as cordas, e então vai para a batalha, e Dalila vem mais uma vez que Sansão se liberta facilmente, e Sansão engana mais uma vez Dalila, e Dalila mais uma vez se vê ludibriada por Sansão. O ciclo se repete, Dalila mais uma vez se queixa, mais uma vez questiona que foi enganada, e insiste mais uma vez. Mais uma vez Sansão engana Dalila. O resultado é a nova armadilha. Agora ele diz que seu cabelo fosse... a ideia é que ele fosse costurado, né? Se seu cabelo fosse costurado, se fizessem costuras no seu cabelo e prendesse com um pino de tear, né? No chão, então ele perderia a sua força. O que acontece então é que, mais uma vez, ao ouvir que vinham os filisteus, Sansão se levanta, solta o seu cabelo e não tem problema algum com ele. Sansão continua forte como sempre foi. Dalila mais uma vez foi enganada. Mas Dalila, irmãos, é insistente. É uma mulher que sabe perturbar o juízo de um homem quando quer alguma coisa. E eu espero que as irmãs não se espelhem em Dalila e não façam isso com seus maridos. Mas veja que ela insiste muito. Veja o que ela diz. Como dizes que me ama? Versículo 15. Se não está comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o todos os dias com as suas palavras, molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar.
Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro. Dalila, irmãos, usa uma tática que as mulheres nunca utilizaram ao longo da história, certamente as irmãs nunca utilizaram. Né? Quando ela ouve um não do seu marido, ela diz: Você não me ama mais. Você não me ama, você não tem amor nenhum por mim, você não quer saber de mim. E ele continuou insistindo: Você não me ama, você não me ama. Se me amasse, dizia a verdade. Você não me ama, se me amasse, confiava em mim. Você não me ama, senão você deixava. Até que o texto nos diz que se apoderou de Sansão uma impaciência de matar. Em outras palavras, Sansão queria morrer. E aqui imagine, irmãos, Dalila aperreando o juízo de Sansão até o ponto dele querer morrer. A mulher todo dia perturbando: Me diga, me diga, me diga, me diga. Acho que eu imagino, né, Sansão. Eu não imagino que Sansão tenha dito isso com muito calma, assim, com muita calma, né? Ele disse assim: Não, eu vou abrir meu coração para você. Eu imagino Sansão dizendo assim: Tá bom, mulher, tá bom, fica lá. Olha, se você cortar meu cabelo aqui, eu perco minha força. É assim que eu imagino, né? Porque parece ser isso, né? Parece ser isso aqui. A mulher aperreou tanto ele que ele já não aguentava mais. Até que ele disse, até que ele abriu todo o coração. E aqui Sansão é enganado pela esperteza da sua mulher. Pela segunda vez. É a segunda vez que Sansão foi enganado pela sua mulher. Primeira mulher de Timna, agora Dalila. E como nós já vimos lá no início, o voto de Nazireu de Sansão, o voto de consagração de Sansão, consistia em 3 aspectos ou 3 características, 3 sinais importantes: não beber vinho ou bebida forte, não raspar os seus cabelos e não tocar em pó. Como eu disse, Sansão já demonstra ter quebrado 2 deles, só restava apenas um, o último sinal da consagração do Senhor. Isso é importante, irmãos, porque normalmente quando nós lemos a história de Sansão, nós temos uma ideia de pensar na história de Sansão em termos místicos, não é? Os cabelos de Sansão era a força dele. Não, a Escritura faz questão de nos dizer que a força de Sansão não estava no seu cabelo, mas sim em Deus. A força de Sansão estava em Deus. O texto nos diz por várias vezes que o Senhor se apossou de Sansão, de forma que ele conseguiu derrotar os seus inimigos, porque Deus se apossou dele. Ou seja, Deus concedeu a força de Sansão. A grande questão do cabelo aqui, quando eu leio o texto, eu creio muito bem que o cabelo aqui nada mais é do que o símbolo da quebra completa do voto e da consagração de Sansão. Enquanto Sansão havia quebrado os outros votos, mas um ainda permanecia, parece que Deus ainda tolerava Sansão a ponto de livrá-lo e de libertá-lo quando ele necessitava. Mas quando o último voto é quebrado, quando a última parte da aliança é desfeita, então Deus se retira de Sansão, retira toda a força de Sansão, e então Sansão cai. Deus tolera os pecados de Sansão e renova sobre Sansão a sua força, o seu poder para libertá-lo, para salvá-lo. Mas quando o último aspecto da aliança é quebrado, quando o último elo que existia entre Sansão e o voto de consagração a Deus foi quebrado, então é aí que Sansão perde a sua força. Não simplesmente porque o cabelo foi raspado, mas porque a aliança que havia com Deus foi quebrada e Deus se retirou dele. Veja se não é isso o que o texto nos diz nos versículos posteriores. A partir do versículo 18. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força.
Veja como é impressionante a força desses versículos. O texto nos diz que Dalila passou a dominar Sansão. Ou seja, quando Sansão abriu seu coração para Dalila e realizou a sua vontade, a mulher passou a dominar sobre ele. E nós temos na história de Sansão uma inversão dos papéis muito claros aqui. Embora toda essa relação é destrutiva, toda essa relação é abusiva. Dalila quer se aproveitar de Sansão por causa do dinheiro, e Sansão também se aproveita de Dalila, porque afinal de contas ele deseja essa mulher, ele quer ter essa mulher, e não está muito preocupado com a vida dessa mulher, a não ser com aquilo que ele pode ter dela. Mas para além dos abusos que já acontecem nessa relação, nós temos um outro problema. Sansão deveria ser o homem da relação. Sansão deveria ser aquele que como homem se colocava para governar o relacionamento. Mas o texto nos diz que ao ceder às vontades de Dalila, Dalila foi que subjugou Sansão. Dalila foi que passou a governar Sansão. E de fato, o governo de Dalila fez com que ela pudesse decidir o que ela faria com ele. E foi exatamente o que aconteceu. Ela escolheu o futuro de Sansão. Só que o futuro que ela escolheu para Sansão foi um futuro terrível. Veja os versículos 20 em diante. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se havia retirado dele. Veja o orgulho de Sansão aqui. Quando Dalila disse: os filisteus estão aí, Sansão mais uma vez pensou: eu vou me levantar e vou derrotar os meus inimigos mais uma vez. O orgulho havia cegado Sansão. Agora, quando ele se levanta, ele vai descobrir, como o texto nos diz, que o Senhor havia se retirado dele. Foi por isso que Sansão, irmãos, perdeu a sua força. Porque o Senhor havia se retirado dele. Não foi por causa do cabelo, simplesmente, mas porque o cabelo era o último sinal da presença de Deus na vida de Sansão. E quando o Sansão perde o último sinal da presença de Deus na vida de Sansão, Sansão perde o próprio Senhor. O Senhor se retira de Sansão. E então, versículo 21, os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com cadeias de bronze e ele virava então um moinho. Interessante, não é? Que os olhos de Sansão sempre foram a causa do seu pecado. Ele via uma mulher, se agradava, se deitava com ela e caía. Ele viu o mel no corpo do leão, foi lá e tomou. Ele viu a prostituta em Gaza, ele foi lá e se juntou com ela. Ele viu Dalila e amou Dalila. São justamente os seus olhos que são vazados, que são feridos. Talvez se Sansão tivesse perdido os seus olhos antes, ele não teria caído como ele caiu aqui. É uma ironia. A causa do pecado de Sansão é justamente aquilo que é retirado dele quando ele cai. Os seus olhos são vazados. Mas o que eu quero, irmãos, que você perceba é que a queda de Sansão, embora aconteça agora, ela já vinha sendo anunciada desde o início dos seus atos. Sansão estava se preparando para essa queda continuamente. Quando ele ignorava os mandamentos de Deus, quando ele ignorava a palavra de Deus, quando ele ignorava o voto que ele tinha com o Senhor, quando ele ignorava a sua consagração, o seu relacionamento com o Senhor. Sansão estava se preparando para cair, Sansão estava se preparando para a sua queda no pecado, porque ele estava se entregando a cada dia ao pecado. Irmãos, quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, quando nós deixamos de ouvir as advertências de Deus, ouvir os mandamentos de Deus, nós estamos apenas nos preparando para o pecado. Nós estamos apenas nos preparando para cair no pecado. E é interessante porque muitas vezes na luta contra o pecado, nós podemos nos portar como Sansão. Nós somos muito fortes.
nós podemos resistir o dia mal. Então, nós nos colocamos em tentações, em lugares onde nós não deveríamos estar, vendo coisas que nós não deveríamos ver, em companhias que nós não deveríamos estar, achando que nós vamos resistir, que nós não vamos ser influenciados, que nós não vamos ser mudados pelo ambiente, até que nós caímos. Muitas vezes nós achamos que nós não somos influenciáveis, passamos a andar com amigos ruins, com pessoas que não nos fazem bem, só que nós não sabemos disso ainda, né? E nós imaginamos que nós podemos resistir. Ah, ela faz isso, mas é a vida dela, eu sou diferente. Ei, ele faz isso, mas é a vida dele, eu sou diferente. Nós não percebemos que nós estamos nos colocando em. Nós estamos no lugar errado, na hora errada, não por coincidência, mas porque nós nos colocamos no lugar errado, na hora errada. Nós achamos que nós somos fortes demais. Mas até que vem a consequência natural. O Senhor, que muitas vezes não nos deixou cair por graça, permite a nossa queda. E a verdade, irmãos, é que o Senhor pode sim fazer conosco aquilo que ele fez com Sansão aqui. Assim como Deus livrou Sansão muitas vezes por graça, ele pode nos livrar por graça. Nós podemos ser como Sansão, buscando a queda no pecado e Deus sempre nos livrando, nos protegendo. Mas também pode acontecer conosco aquilo que aconteceu com Sansão. De tanto insistir no pecado, Deus deixou que ele caísse. Deus pode fazer isso conosco. Deus pode livrar de pecados, de quedas, de tentações por graça. Mas se você continuar insistindo nesse caminho, o Senhor pode dizer, tá bom, é o que você quer, então tenha o que você quer. Satisfaça os desejos do seu coração. E então veja até onde você vai. Sansão caiu pelas suas escolhas, caiu pela permissão e vontade de Deus. Mas eu gostaria de observar com você que esse não é o fim da história de Sansão. Veja que no versículo 22 o texto nos diz que o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer. E aqui nós temos a nota de esperança, né? A nota de esperança é que o cabelo dele voltou a crescer, ou seja, o símbolo da aliança que ele tinha com Deus voltou a crescer. Em outras palavras, Deus não o havia abandonado. O cabelo cresceria e a aliança com Deus seria restaurada. Esse não é o fim da história de Sansão. O Senhor não o abandonou plenamente. Ele está aparentemente sem esperança depois da sua queda, depois do seu pecado, mas Deus vai resgatá-lo e usá-lo para o seu propósito. Ele fará isso da mesma forma como ele usou o sofrimento do seu filho, quando o seu filho Jesus Cristo parecia derrotado na cruz do Calvário. Quando ele foi ferido, como Sansão foi ferido, mas não porque cedeu aos pecados do seu coração, porque o Senhor não havia pecado no coração do Senhor, mas ele estava ferido na cruz por causa dos nossos pecados. Ao contrário de Sansão, que foi ferido, foi machucado pelos seus pecados, pelas suas escolhas. O Senhor Jesus Cristo foi ferido, machucado, traspassado, moído pelas nossas faltas. Por isso, se você se identifica com Sansão numa história de tentação e queda, se você se identifica com Sansão pelo fato de muitas vezes tentar ao Senhor e Deus ter permitido na sua vida quedas para o seu ensino, se volte para o Senhor. Se você precisa de arrependimento, se você está constrangido, frustrado, amargurado pelo seu coração mau, pelas suas más escolhas, pelos pecados que você cometeu, pelas tentações nas quais você caiu, volte-se para aquele que pode dar perdão, graça e redenção. Sansão só podia esperar no Senhor, porque não havia mais esperança nele. Nós também, nós não podemos encontrar esperança. Não imagine que nós seremos como Sansão imaginou que seria, que ele se levantaria e venceria os seus inimigos mais uma vez. Não. A verdade é que nós não somos fortes o bastante. Nós não somos poderosos o bastante. A verdade é que sem Deus
nós não podemos realizar grandes coisas. Mas em Cristo nós podemos encontrar perdão. Em Cristo nós podemos encontrar redenção. Deus não abandonou Sansão. Deus também não abandonou o seu povo. Deus também não nos abandonou. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Cristo, para aquele que sofreu as dores no seu próprio corpo, não por causa do seu coração pecaminoso, mas por causa do nosso coração pecaminoso. Há nele perdão e graça. Há nele salvação. Até para pecadores como Sansão e como nós, que muitas vezes escolheram o caminho do pecado ao invés dos mandamentos de Deus. Volte-se para Cristo e encontre nele perdão e salvação. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor porque nós reconhecemos que tantas vezes, Pai, em nossas vidas nós ignoramos os Teus mandamentos, ignoramos a Tua palavra e escolhemos fazer o que é da nossa vontade. Escolhemos atender os nossos desejos egoístas, sem levar os Teus mandamentos, sem levar as Tuas instruções, os princípios da Tua palavra em consideração. Nós nos colocamos em tentações, achando que nós somos fortes o bastante para vencer. Nós permitimos a influência de Satanás e do pecado em nossas vidas, achando que nós somos fortes o bastante para vencer. Nós nos colocamos em relacionamentos abusivos que vão nos afastar do Senhor, como fez Sansão. Nós ignoramos a vocação do Senhor para nossas vidas, de sermos um povo santo, de boas obras, que adora ao Senhor, que serve ao Senhor. Nós ignoramos a santificação. A verdade é que muitas vezes, Pai, nós ignoramos os benefícios da redenção em Cristo Jesus. Mas nós nos voltamos ao Senhor, Pai, reconhecendo que, por mais que externamente nós possamos ter todas as características daqueles que abandonaram a aliança com o Senhor jamais é infiel às tuas alianças. O Senhor sempre cumpre os teus propósitos e as tuas promessas. Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor não abandona o teu povo. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa. O Senhor pode sim permitir a nossa queda em tentações, em pecados, mas o Senhor permite isso não para nos abandonar, mas para nos mostrar, assim como Sansão precisava aprender, que não há forças em nós sem o Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, restaura o coração, Senhor Deus, daqueles que caíram em pecados, que estão descontentes com o seu próprio coração. Que o Senhor promova a esperança, que o Senhor promova a conversão, restauração, a alegria da salvação para nós pecadores. Que nós, ó Deus, possamos examinar os nossos corações nessa manhã, para compreender os passos que nós temos dado para a queda. Passos que muitas vezes nós só damos no coração, mas que já são passos que nos levam para a derrota. Que o Senhor nos livre da queda no pecado. Que o Senhor nos livre de nos afastarmos do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça na fé. Que o Senhor nos leve a Cristo, o Salvador, que morreu pelos nossos pecados e que cumpre a obra de salvação em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém.